Irmãos, ontem aconteceu uma coisa bastante inesperada. Eu lancei um vídeo simples no Reels e esse vídeo causou uma série não vou dizer problemas, mas série de questionamentos que eu sinto de colocar aqui para os irmãos, para a gente explicar algumas coisas um pouco melhor. No vídeo, a gente comenta a respeito do pecado, se o pecado nos separa de Deus. E eu disse que sim, que o nosso pecado sim nos separa de Deus. Foi um vídeo de 30 segundos. Eu não imaginei que fosse ter tanta repercussão, tanto no próprio Instagram, quanto depois em pessoas que me mandaram direct, para falar a respeito do pecado, a respeito do salário do pecado. Eu vou falar aqui brevemente, e essa fica como a nossa inspiração da manhã. Por que a gente falou sobre aquilo? Porque a sensação do pecado nos faz ter a sensação de estar separado de Deus. Se a gente for analisar etimologicamente as palavras, se a gente for analisar passo a passo tudo o que acontece quando a gente se sente desconectado de Deus, nós vamos ver que não tem nenhum tipo de loucura, de heresia, de aberração naquilo que a gente falou. O pecado, na verdade, em hebraico, significa errar o alvo. Satã é o acusador e o inferno que nós colocamos ali é a ausência total de Deus. Então, nós já explicamos aqui algumas vezes a respeito do que é o pecado. O pecado não nasce num ato, o pecado não nasce num pensamento. O pecado sempre nasce de um estado de sensação de separação de Deus. Ele sempre nasce da sensação de que Deus não nos vai suprir, de que Deus não nos vai dar o suficiente. E essa sensação nos traz a sensação de que nós temos que resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Que nós vamos ter que tomar atitudes na nossa vida que nos farão ser, entre aspas, merecedores do amor e da benevolência de Deus. Que nós vamos ter a condição de construir com as nossas próprias mãos uma ponte que nos conecta com Deus e que nos faz entender Deus como uma relação de troca. O pecado, quando ele chega no nosso membro, quando ele chega quando nós chegamos na execução, entre aspas, do pecado, nos nossos atos, nos nossos membros, significa que passos anteriores já foram dados, tanto na sensação de que nós não temos o suficiente ou não estamos conectados com a presença e a visitação de Deus de uma maneira suficiente, que faz que essa conexão desperte em nós um sentimento de desconexão e falta. E a partir desse sentimento de desconexão e falta, nós sentimos que com os nossos próprios membros nós temos que suprir a falta que nós temos diante de Deus e diante das coisas, e inconscientemente nós temos uma sensação de desamparo. Eu acho que nós já falamos aqui inúmeras vezes, não há nenhuma parábola melhor para falar a respeito da sensação do pecado do que a parábola do filho pródigo. Ou seja, o pecado em si não é o que nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte, porque ele é a culpa que nos joga numa espiral negativa de nos jogar no inferno. E o que é o inferno? Etimologicamente, a palavra inferno significa a ausência total de Deus. E ninguém que cometeu um pecado pequeno, médio ou grande pode dizer que em si mesmo não exista essa sensação de separação total de Deus. Ela existe. Quando você comete um pecado, por menor que seja, entra dentro do seu coração a culpa. E o caminho para se retornar a essa relação tão mais íntima e perfeita com Deus não é outro senão o arrependimento. O arrependimento nada mais é do que nós olharmos para nós mesmos, reconhecermos em nós a total incapacidade de agradar a Deus ou estabelecer uma relação de troca com Deus, e nós nos entregamos, nós confessamos o nosso pecado, e pela confissão dos nossos pecados nos unimos novamente à comunhão com Deus. E houve muito questionamento a respeito dessa situação, pessoas se sentindo indignadas com relação
a essa questão, entendendo que o pecado em si causa uma cisão definitiva entre nós e Deus. Quando, na verdade, o único que conseguiu se separar de Deus de maneira total para poder vencer o pecado e a morte foi Deus, foi Cristo. Quando Cristo fala lá no Calvário, meu Deus, por que me desamparaste? Essa é a sensação de carregar o pecado do mundo inteiro. A sensação total de separação de Deus, que fez com que Cristo tomasse aquela decisão naquele momento, de mesmo se sentir separado de Deus, ir caminhando em frente. E é esse o sinal da fé que nos fica como exemplo para que nós possamos entender o que significa o pecado, entender o que significa o inferno, entender o que significa o perdão, e entender o que significa seguir em frente. Então, dentro daquilo que nós entendemos do que é o pecado, nós erramos todos os dias. Nós erramos todos os dias. E todos os dias nós temos a sensação da separação de Deus. Agora, o retorno para a casa do Pai está em não nos conformarmos com isso, em apresentarmos os nossos corpos, como está escrito numa das epístolas, entregarmos os nossos corpos a Cristo e a Deus para que Ele possa restaurar e curar o nosso espírito, trabalhando na incorruptibilidade do nosso espírito, em detrimento da corruptibilidade que existe na nossa carne. Então, quando nós falamos se quem peca vai para o inferno, ela vai para essa sensação de separação. Agora, está escrito também, salvo erro, na epístola de João, primeira epístola ou segunda epístola de João, capítulo 2, quem diz que não tem pecado, mente, e peca só por mentir. Todos nós temos pecados. E por que é que nós entendemos que o pecado gera a morte? O pecado sem arrependimento, sem essa parte que nos reconecta com Deus, nos lança na sensação de culpa, e essa sensação de culpa alimenta dentro de nós uma sensação de que é impossível voltar à presença de Deus. E se nós não sairmos desse loop negativo, nós vamos caminhando de tropeço em tropeço até uma sensação de que esse pecado gera a morte da alma. E a morte da alma não quer dizer simplesmente arder no fogo do inferno. Espiritualmente, tenta viver a tua vida sem pelo menos a percepção e a ideia de que Deus está no teu caminho. A vida se torna algo impensável. A vida se torna algo que não vale a pena. E se você está aqui hoje ouvindo esse vídeo, seja ele aqui ao vivo ou seja depois que ele fica gravado no IGTV, se você hoje tem uma vida triste, uma vida pela qual você entenda que não tem sabor ou vida para lutar a respeito dela, tenta se arrepender. Tenta entender o momento que foi que você estabeleceu para você mesmo essa relação de perda ou essa relação de fracasso diante das coisas espirituais e confessa o teu pecado. Conversa com Deus a respeito da tua incapacidade ou da impossibilidade que você enxerga olhando para a tua vida em se manter de pé espiritualmente. E percebe se quando você, ajoelhado no teu pensamento, no teu sentimento, entrega a tua mente para Deus, entrega a tua mente para Cristo, veja se naquele momento você não sente uma sensação de alívio, uma sensação de retorno, uma sensação que te faz sentir novamente uma conexão com Deus. Como aquele menino, quando voltou para a casa do seu pai, entendeu que ia ser um jornaleiro, entendeu que ia trabalhar para o seu pai, entendeu que ia estabelecer uma relação de troca com Deus. Veja a maneira como ele foi recebido. E uma das pessoas me questionou, mas ok, então todas as vezes que eu erro, eu vou para o inferno. Você vai para o inferno, mas não é a morte eterna. Você vai para a sensação da ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus.
E quando você sente que você está dominado por esse sentimento do pecado, é difícil você dar passos espirituais na direção de sentir alguma harmonia com Deus. E é aí que você vai nessa espiral negativa, cometendo pecado atrás de pecado, erro atrás de erro. Você não encontra o fio da meada e nem o caminho para casa. O intuito de nós termos colocado aquele vídeo daquela maneira foi para que nós pudéssemos todos entender que só existe um caminho para nós voltarmos para Deus, que é nós olharmos para a nossa própria vida, é nós olharmos para onde nós estamos errando, para onde nós estamos pecando, não para a condenação, mas para a reconstrução, para o restabelecimento de uma relação com Deus que nos permita aumentar a nossa consciência diante das situações que nós enfrentamos. E dentro do que nós acreditamos, esse mundo não é uma gincana em que alguém apostou com alguém e nós estamos aqui vivendo uma gincana onde nós erramos, nós estamos desqualificados, como num reality show. Não é isso que acontece na nossa vida. Nós somos alma vivente. Cristo morreu por nós na cruz. Cristo entregou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para salvar a nossa alma. Nós não nascemos para ser perdedores. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos nós nascemos aqui para sermos construídos espiritualmente, não para sermos destruídos espiritualmente. Então, onde há um pecado, onde há o inferno, há também a possibilidade ampla e irrestrita de alguém ter coragem de olhar para isso, assumir a sua falta, assumir o seu erro e reconduzir toda essa obra diante de Deus para um restabelecimento de uma nova ordem. Agora, por que está escrito então que a lei não foi dissolvida e a lei veio para ser vencida? E está escrito também que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. É importantíssimo isso. A nossa justiça tem que ser superior a deles, porque isso mostra em nós o trabalho da seiva de Cristo nos nossos membros, nos fazendo podar e sair dessa espiral negativa de pecado. É isso que gera o fruto da salvação no exemplo para outros, não no exemplo crístico, mas no exemplo da alegria e da jovialidade de Deus nas nossas almas, no apresentar os nossos corpos como corpos mortificados para Deus. E por que está escrito que o salário do pecado é a morte? Isso é importante, irmãos, muito importante. Não é porque nós temos uma válvula de reconstrução com Deus, não é porque nós temos um caminho de reconexão com Deus que nós estamos livres para o pecado. E aqui vem uma parte extremamente importante. O pecado em si não nos leva para... O pecado em si não é suficiente para carimbar a nossa situação de aceitáveis ou não diante de Deus. Mas tem uma coisa: todo o pecado traz uma consequência em si. Então, o teu erro vai ter uma consequência. Aquilo que você planta no mundo material ou no mundo espiritual vem como colheita de alguma forma. Então, a experiência de Deus nos diz para não pecarmos, não para nos manter sobre regras ou de uma diligência de um Deus vingativo ou um Deus meramente corretivo. Esse Deus, quando ele fala para que nós não pequemos, ele tem um interesse vivo e claro na construção da nossa alma e da nossa vida espiritual. Deus deixou a lei para que nós entendêssemos os pontos em que nós erramos
para que não possamos cair no resultado desse pecado. Vou dar um exemplo claro aqui. Não é porque você tem um caminho de reconstrução e de renovação com Deus que você está autorizado a roubar, matar, trair o seu marido, trair a sua esposa. Não é isso que está estabelecido aqui. Não é essa a autorização de Deus para nós. Está escrito que, filhinhos, vos digo que não pequeis, mas se alguém entre vós pecar, sabei que tens em Cristo um advogado. Porque esse caminho de volta para Deus presume o arrependimento. E não é porque Deus estabeleceu sobre isso, não. É porque nós vamos ter que passar pela decantação, pela depuração desse processo de culpa para alcançar a sensação de perdão. É por isso que a linha de perdão do pecado para Deus não é uma linha muito simples, não é tão simples como, me arrependi, tá bom. Esse arrependimento é um problema, porque envolve a análise crítica dos motivos que nos levaram a pecar, dos motivos que nos levaram a, como diz a etimologia da palavra, errar o alvo. E essa reflexão sempre se dá do ponto de vista espiritual da raiz dos nossos membros, e não nos nossos membros em si. Se dá no entendimento claro da intenção de Deus no plano de salvação para cada um de nós. No entendimento de que nós não conseguimos refrear as nossas mãos, não conseguimos refrear os nossos membros, mas precisamos do enxerto da videira verdadeira, de trabalhar na nossa mente, de limpar a terra para que haja a seiva e que haja a possibilidade de nós nos entregarmos para Deus de uma maneira pura e restrita e forte, de maneira que aquele pecado não se repita em nós. Que essa reflexão tem que gerar em nós o entendimento claro de que aquele pecado não valeu a pena ser cometido. E nós só chegamos nesse nível a partir do momento em que nós temos a clara percepção do significado da menção de Deus sobre o nosso caminho. Então, o pecado imediatamente nos causa a sensação de estarmos separados totalmente de Deus, de estarmos ausentes da presença de Deus. E o entendimento do que nos fez cair naquilo, que se inicia na busca, a partir da sensação clara de não estarmos nos sentindo abraçados por Deus, nos faz iniciar o caminho da interpretação do motivo que nos fez alcançar esse ponto de cometer esse ato que nos fez desligar de Deus. É importante a gente entender isso. É importante a gente vincular esse momento para que a gente possa estabelecer na rastreabilidade disso o entendimento onde houve a rachadura na nossa blindagem espiritual. Ninguém do dia para o outro deita na cama com outro alguém. Para acontecer isso, tem que ter uma sensação de falta muito grande. Tem que ter aí uma ruptura muito importante entre aquilo que é o ideal de Deus, daquilo que é a realidade daquela pessoa, que aquela pessoa está vivendo. Quando Adão cometeu o seu pecado, a primeira coisa e a coisa mais errada que ele fez foi coser folhas para cobrir o seu corpo. O que é que você está colocando entre o teu pecado e Deus hoje? É a pergunta que fica para você. Porque eu tenho certeza que se Adão tivesse se despido, em vez de culpar a mulher, que a mulher depois culpou a serpente, se em vez disso ele tivesse dito: Pai, eu errei, eu pequei contra ti. Eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando tu me instruíste a comer apenas da árvore da vida. E hoje eu me sinto nu diante de ti. Olha a minha nudez e me perdoa. Eu tenho convicção de que se isso tivesse acontecido e não houvesse uma transferência de responsabilidades,
o homem estaria no Éden até hoje, nós estaríamos no Éden até hoje. A serpente, em muitas culturas, significa a ciência. Então, o homem foi para a mulher e a mulher foi para a serpente, querendo justificar do ponto de vista racional o motivo pelo qual ele se sentia nu. Ele estava nu diante de Deus. Então, essa explanação a respeito do pecado serve para nós hoje nos despirmos das folhas de parreira, não sei que folhas que eram, não me lembro agora, e nos entreguemos. O fruto do perdão e da reconciliação com Deus está aí, na confissão dos pecados e das nossas faltas. Não da boca para fora, mas de um espírito íntimo, de uma força pura, clara e restrita da nossa incapacidade de atuar no mundo como um todo. Te agradeço por ter ficado um pouquinho a mais conosco aqui hoje. A live foi um pouquinho mais longa hoje, mas eu senti que era necessário explicar tudo isso. Eu senti que era necessário entendermos juntos o que significa o pecado, o que significa o inferno, o que significa o arrependimento e qual é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é nos aperfeiçoar na terra, para que nos aperfeiçoando nós possamos, na sequência da nossa vida, perceber Deus como um ente que, trabalhando em nós, quer estabelecer um reino no céu, sim, mas quer nos dar a vivacidade, a alegria e a força para vivermos o dia de hoje como o melhor dia das nossas vidas. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Eu desejo que o teu dia seja um dia de paz e que, se você entende que tem algo que você precisa se reconciliar com Deus, não espera nem 10 minutos. Vai e confessa para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te abraçar e um caminho de misericórdia e de alegria vai se estabelecer no teu caminho. Fiquem com Deus. Se esse vídeo conectou você de alguma maneira, dá um like aqui no IGTV, encaminha esse vídeo. Esse trabalho é um trabalho não comercial, é um trabalho que visa libertar as almas. Se você acha que esse vídeo pode libertar alguém, encaminha esse vídeo. Nos ajuda fazendo esse trabalho também. Quero te agradecer por ter estado aqui conosco. Quero te desejar um dia de paz. Fiquem com Deus. Graça e paz. A paz de Deus.